Olá pessoal, nessa nossa quarta aula continuaremos a falar do romance, mas agora estudaremos alguns dos elementos internos a ele. Vimos a parte histórica, agora vemos a parte interna, que são o enredo, o foco narrativo, a personagem, o espaço e o tempo. Essa aula será dividida em duas partes, sendo que na primeira trataremos do enredo e do foco narrativo, ficando os demais elementos para a próxima aula. Então, respondam rápido. Será que qualquer pessoa consegue visualizar esses elementos num texto, num romance? Certamente que nem todos sabem os nomes, mas, ou muito menos, reduzir em poucas palavras esses conceitos. Mesmo assim, vocês já devem ter percebido que a maioria das pessoas é capaz de perceber, de notar que toda narrativa tem elementos fundamentais, sem os quais ela não poderia existir. De certo modo, nós adquirimos com o passar do tempo algumas noções do que precisa ter uma história bem contada. Além das leituras de romances que certamente crescem, hoje estamos cada vez mais inseridos no mundo de filmes e novelas, ou seja, que são outras formas de narrativa. De modo que não é raro encontrar alguém questionando: o que aconteceu? Quem viveu tais fatos? Como? Onde? Por quê? Todos esses questionamentos atendem ao que buscamos analisar nas narrativas. A diferença é que nem sempre a pessoa que pergunta sabe que já existe uma teoria que categoriza esses elementos. O objeto dessa aula é apresentar de forma sumária, ou seja, uma forma mais superficial, qual a importância dessas categorias de análise literária. Pensando nisso, é sempre bom lembrar que, embora analisemos de forma separada, todas elas vão interferir na construção da narrativa. De modo que é essa dita combinação de uma com a outra a responsável pela dinâmica do texto. Feitos os devidos esclarecimentos e ressalvas, vamos agora ao que interessa. E então, o que é enredo? O enredo é o resultado da ação das personagens, também chamado de trama, intriga, algumas vezes é chamado de história também, de forma que ele só adquire existência através do discurso narrativo, isto é, do modo especial com que se organizam os acontecimentos. Em termos mais simples, vamos lá. O enredo é o que o senso comum chama normalmente de história. No entanto, é importante esclarecer que eles não são a mesma coisa, história e enredo. O enredo está localizado num ponto mais amplo. Ele é que organiza e narra a história. Por isso mesmo que uma mesma história pode ser desenvolvida, pode ser contada, digamos assim, de várias formas por diversos enredos. Estão vendo como é simples? E isso só é possível, ou seja, essa participação do enredo, só é possível porque ele é quem faz os devidos arranjos entre os demais elementos. Essa organização corresponde à lógica interna do enredo, ou seja, a lógica interna da narrativa, que é chamada de verossimilhança. Mas olhem bem, aquilo que é verossímil não é necessariamente verdadeiro, embora isso no senso comum pareça que sempre é a mesma coisa. A verossimilhança é responsável por essa lógica que corresponde às diversas possibilidades de existência daquela narrativa. E de alguma forma, torna a história verdadeira ou passível de realização para o leitor. Notem que essa é, inclusive, a essência do texto de ficção. Se ficássemos o tempo todo lendo um romance ou vendo um filme só para procurar diferenças entre eles e a realidade, nós seríamos incapazes de passar da primeira página ou do primeiro minuto. Atentem que os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponderem exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao texto, mas devem ser verossímeis. Isto quer dizer que, mesmo sendo inventados,
o leitor deve acreditar no que lê. Bem, esta credibilidade, ela advém da organização lógica dos fatos que estão dentro do enredo. Cada fato da história tem uma motivação, uma causa, nunca é gratuito. E sua ocorrência desencadeia, inevitavelmente, novos fatos, ou seja, as causas geram consequências. O enredo está organizado em partes. Bem, para se entender a organização dos fatos no enredo, não basta perceber que toda a história tem começo, meio e fim. É preciso compreender o elemento estruturador, que nós chamamos de conflito. Quando uma narrativa não gera conflito, ela logo se torna desinteressante. É sem graça, porque falta a ela o elemento que dá vida e movimento ao texto, ou seja, que é o conflito. Conflito é qualquer componente da história, personagens, fatos, ambiente, ideias, emoções, que se opõem a outro, criando uma tensão, que organiza os fatos da história e prende a atenção do leitor. Em termos de estrutura, o conflito, via de regra, determina as partes do enredo. Vamos lá, as partes são, primeiro, exposição, ou introdução, ou apresentação. Coincide geralmente com o começo da história, no qual são apresentados os fatos iniciais, os personagens, às vezes o tempo e o espaço, enfim, é a parte na qual se situa o leitor diante da história que irá ler. O segundo ponto é a complicação, também chamada de desenvolvimento. É a parte do enredo no qual se desenvolve o conflito, ou os conflitos. Na verdade, pode haver mais de um dentro de uma narrativa. O terceiro ponto é o clímax. O clímax é o momento culminante da história. Isto quer dizer que é o momento de maior tensão, no qual o conflito chega ao seu ponto máximo. O clímax é o ponto de referência para as outras partes do enredo, ou seja, tudo existe em função de chegar a um clímax, e que normalmente vai ser também a sensação do leitor. Por fim, quarto ponto, temos o desfecho, o desenlace, a conclusão. É a solução dos conflitos, boa ou má, Vale dizer, configurando-se no final feliz ou não. Isso aí vai variar muito do romance. Há muitos tipos de desfecho. Ele pode ser surpreendente, feliz, trágico, pode ser cômico, enfim. Vale ressaltar que nessa apresentação bem delimitada, estamos considerando uma narrativa, assim, em tese, ela seria uma narrativa ideal, com um enredo e uma ação bem definidas. É necessário saber que esses elementos eles não necessariamente vêm de forma organizada ou bem delimitada, onde um começa e o outro termina. Aliás, isso é justamente o que faz um texto interessante, a quantidade de possibilidades lógicas de leitura ou de combinação. Há enredos psicológicos, por exemplo, muitos contos de Clarice Lispector, em que os fatos nem sempre ficam evidentes. Isso porque nem sempre corresponde a ações concretas das personagens. O enredo psicológico pode corresponder, nesse caso, a fatos e estados emocionais. Enfim, são muitas possibilidades de leitura. Indo adiante, falamos até agora da organização da narrativa, mas não questionamos. Quem organiza a narrativa? E então, vocês saberiam dizer? Estamos falando agora do foco narrativo, ou narrador. É dele o ponto de vista, também outro termo muito importante, que vai delinear o andamento da narrativa. Sendo assim, ele é quem manda na narrativa, ele é quem determina. Antes é bom tomar cuidado com uma coisa. Muitas vezes acabamos trocando o narrador pelo autor. Isso ocorre de maneira natural. Haja vista sabermos que muitas vezes nós sabemos de algum traço biográfico do autor, e seja lá de que forma, reconhecemos isso na narrativa dele, no romance. Embora isso seja perfeitamente possível, não estamos excluindo essa possibilidade de haver
esse espelhamento, é sempre bom não misturar as coisas. O narrador é uma entidade de ficção e o autor está aqui nisso que a gente conhece por realidade. Além disso, não podemos esquecer que estamos lidando com um texto de ficção. Sendo assim, não temos como apontar os limites, entre a invenção e a realidade. Por isso, não esqueçam, o narrador e o autor são pessoas diferentes. Mas só isso basta para entendermos a importância desse elemento? É claro que não. É fundamental perguntarmos, por exemplo, quem é o narrador? De que ângulo ele fala? De quais canais? Quem disse? Como ele viu? Ou seja, como ele faz para narrar? Como ele chegou àquela história? A que distância ele coloca o ouvinte ou o leitor da narrativa? Ele pode narrar de um ponto distante, ele pode narrar de uma perspectiva mais próxima, ou ele pode variar. Bem, são esses elementos, são esses questionamentos, quer dizer, que devem orientar o estudioso da narrativa. Ao desdobrar esses questionamentos iniciais, Norman Friedman aponta as seguintes indagações. É importante notar o seguinte: nós nessa aula abordaremos a tipologia de Friedman, embora haja outras. Então Friedman vai dizer: quem conta a história? Trata-se de um narrador em primeira pessoa ou em terceira? De uma personagem ou não tem ninguém narrando? As coisas vêm, simplesmente. De que posição ou ângulo em relação à história que é contada, o narrador conta? Por cima, controlando as coisas? Na periferia, ou seja, de fora? No centro? De frente? Mudando o foco, ora estando próximo, ora estando distante, variando isso? Que canais de informação o narrador usa para comunicar a história ao leitor? Palavras, pensamentos, percepções, sentimentos, são coisas do autor? Da personagem, ações, falas do autor, da personagem que mistura com o autor aí também? Ou uma combinação disso tudo? Vejam como é complexa a questão. A que distância ele coloca o leitor da história? Próximo? Distante? Mudando? Ora próximo, ora distante? Bem, embora haja diversos teóricos da literatura com valorosos trabalhos sobre o foco narrativo, como nós falamos, a gente vai utilizar a tipologia de Norman Friedman. Bem, o primeiro tipo é o autor onisciente intruso. Vamos aqui. Autor onisciente intruso. Esse tipo de narrador tem a liberdade de narrar à vontade, de colocar-se acima ou por trás da cena, adotando um ponto de vista divino. Ele olha por cima, Como diria Sartre, para além dos limites de tempo e espaço. O onisciente intruso pode também narrar da periferia dos acontecimentos, ou do centro deles, ou ainda limitar-se e narrar como se estivesse de fora ou de frente, podendo ainda mudar e adotar sucessivamente várias posições. É importante frisar aqui, como canais de informação predominam suas próprias palavras, pensamentos e percepções. Seu traço característico é a intrusão. Lembrem disso, ele é intruso. Ou seja, seus comentários sobre a vida, os costumes, os caracteres, a moral, que podem ou não estar entrosados na história narrada, vão aparecer. Na literatura brasileira, tomamos como exemplo Machado de Assis, é um verdadeiro mestre no uso desse tipo de narrador, principalmente nas tiradas irônicas e críticas que alguns dos seus narradores têm, Passando, o outro tipo de foco é o autor onisciente neutro. Vejam a diferença. Vejam que já existe aí uma diferença entre um e outro. Como se pode imaginar, enquanto o intruso participa com comentários acerca dos comportamentos das personagens, por exemplo, o neutro tende a uma postura mais descritiva e explicativa das ações. Ele não se intromete. Ele narra sempre em terceira pessoa.
Mesmo assim, é bom dizer que ele mantém o total controle da narrativa. Por isso, ele é onisciente. Postura que normalmente sempre fica clara para o leitor. Ele sempre diz, ou ele sempre se mostra dessa forma. O próximo tipo de narrador é o eu como testemunha, ou narrador-testemunha, como também é chamado. Ele narra em primeira pessoa, mas é um eu já interno à narrativa, que vive os acontecimentos aí descritos como personagem secundária, que pode observar desde dentro os acontecimentos e, portanto, dá-los ao leitor de modo mais direto, mais verossímil. E por que testemunha? Você já imaginou? Testemunha não é à toa esse nome, pois essa forma de narrar apela para o testemunho de alguém, quando se está em busca da verdade ou querendo fazer algo parecer como tal. Percebam que, no caso do eu como testemunha, o ângulo de visão é necessariamente mais limitado. Ele não tem a onisciência dos fatos. Como personagem secundária, ele narra da periferia dos acontecimentos, pois não consegue saber o que se passa na cabeça dos outros. Aí ele apenas pode inferir, lançar hipóteses, servindo-se também de informações, de coisas que viu ou ouviu, ou até mesmo de cartas ou outros documentos secretos que tenham deixado cair, enfim. De alguma forma foram parar nas suas mãos. Desse modo, o leitor pode ser colocado em várias posições, próximo, distante ou em ambas as posições, dependendo de como o narrador vê ou viu as cenas por ele narradas. Passemos agora ao narrador protagonista. Por aí já é de se supor que esse nome não é gratuito. O narrador agora é personagem central, mas ainda assim ele não tem a onisciência da história, de modo que ele tem acesso ao estado mental das demais personagens. O narrador protagonista narra de um centro fixo, limitado quase que exclusivamente às suas percepções, pensamentos e sentimentos. Por o seu discurso, ele aparece quase sempre em primeira pessoa. Pulando agora para a onisciência seletiva múltipla, notem que o seguinte, se a passagem do narrador onisciente para o narrador testemunha e para o narrador protagonista perdeu-se a onisciência, aqui na onisciência seletiva múltipla, o que se perde é o alguém que narra. Ou seja, não há propriamente narrador. Aí agora vocês me perguntam, mas professor, você falou que não existia história sem narrador, e agora? Bem, tenham calma, nesse tipo, a história vem diretamente, através da mente das personagens, das impressões que fatos e pessoas deixam nelas. O que predomina no caso da onisciência múltipla, como no caso da onisciência seletiva, que mostraremos em seguida, é o estilo indireto livre. É claro que não existe um narrador, mas no discurso indireto livre é como se esse narrador ele se ausentasse da cena para deixar a voz da personagem vir à tona. Mas logo ele, que vai estar ali de algum modo, pode retomar o andamento. Isso é feito para dar mais verossimilhança ao leitor, uma vez que, fazendo isso, aquele que lê parece ter um contato direto com a personagem, sem a interferência do narrador, apenas pela consciência dele. Bem, como já apontamos, falaremos agora da onisciência seletiva. Esta é uma categoria semelhante à anterior. A diferença é que, enquanto na múltipla o discurso vem de vários narradores, ou seja, vários personagens, na seletiva trata-se de uma só personagem e não de muitas. Como no caso do narrador protagonista, há uma limitação, um centro fixo. O ângulo é central e os canais são limitados aos sentimentos, pensamentos e percepções da personagem central, sendo mostrados diretamente por essa via. Bem, passemos agora ao modo dramático. Agora que já se eliminou o autor e depois o narrador, eliminam-se também os estados mentais e limita-se a informação ao que as personagens falam ou fazem, como no teatro, com breves notações de cena amarrando os diálogos. Ao leitor cabe deduzir
as significações a partir dos movimentos e palavras das personagens. A última categoria, né, é a câmera. Ela representa o máximo em matéria de exclusão do autor. Esta categoria serve àquelas narrativas que tentam transmitir flashes da realidade, como se apanhados por uma câmera arbitrária mecanicamente. Embora saibamos, obviamente, que por trás da câmera tem alguém que seleciona a cena a ser gravada e, de algum modo, a câmera tenta aí neutralizar o discurso de um narrador e, de alguma forma, ela também vai tentar neutralizar quem está por trás dela. Bem, gente, essa é a tipologia de Friedman. Mas antes de finalizar, eu gostaria de tratar de dois pontos que geram muita dúvida entre os estudantes, que é a diferença entre monólogo interior e fluxo de consciência. É bem verdade que as diferenças entre ambos na narrativa nem sempre fica claro. Enfim, vamos lá. Em linhas gerais, o monólogo interior é uma forma mais clara de apresentação dos pensamentos e sentimentos das personagens. É como se elas estabelecessem uma espécie de diálogo consigo próprias que leva a alguma reflexão. Seria assim, uma espécie de sondagem interior. Certamente que isso pode desembocar, ou seja, se desenvolve para um fluxo de consciência, pode ou não, que é a expressão direta dos estados mentais, mas de forma desarticulada, em que se perde a sequência lógica e onde parece manifestar-se diretamente o inconsciente daquele que estaria supostamente narrando. Trata-se de um desenrolar ininterrupto dos pensamentos, das personagens ou do narrador. Enfim, gente, eu espero que tenham compreendido a importância do enredo e do foco narrativo, bem como das classificações que nós vimos de ambos. Até a próxima aula. Muito obrigado.